Bom, nessa aula vamos começar a conversar sobre os regimes próprios de previdência social. Nós temos dois tipos de regimes básicos. O regime geral, que ampara previdenciariamente a grande maioria dos trabalhadores e os seus dependentes, e temos os regimes próprios, que também, são uma forma de regimes básicos. Então, o regime próprio ele só pode proteger servidores efetivos, militares e os seus dependentes. Dessa forma, servidores que sejam contratados por prazo determinado para atender a excepcional interesse público vão ser protegidos do regime geral. Servidores ocupantes exclusivamente cargos de livre nomeação e exoneração, regime geral. Empregados públicos, regime geral. Até o servidor efetivo, quando não é amparado por regime próprio, ele vai ser protegido pelo regime geral. O nosso foco hoje vai ser nos regimes próprios, mas vamos só lembrar aqui as características em comum do regime geral e dos próprios. São regimes básicos, públicos, em que a filiação é obrigatória. Eles são regimes contributivos, é condição o segurado contribuir, o servidor contribuir. Eles são solidários. No caso do regime próprio, esse aspecto da solidariedade está expresso com todas as letras no artigo 40. Mas isso não quer dizer que o regime geral também não seja um regime de natureza solidária, tá? Onde o grupo contribui como um todo para proporcionar os recursos que vão permitir pagar os benefícios, pagar os benefícios daqueles que implementam as condições. Então, obedecer a critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial também é uma característica desses regimes. Então, regimes básicos, públicos, de filiação obrigatória, contributivos, solidário e que estão obrigados a obedecer a critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. No caso do regime geral, a matriz constitucional é o artigo 201. No caso dos regimes próprios, a matriz constitucional é o artigo 40 da Constituição Federal. A Lei Orgânica da Previdência Social, ou Plano de Benefícios da Previdência Social, é a Lei 8.213. Já as leis que tratam de regimes próprios são a Lei 9.717, de 98, e a Lei 10.887, de 2004. Lembrar que a competência para legislar sobre previdência social, ela é dita concorrente. Na competência concorrente, enquanto não houver uma norma federal, os estados e Distrito Federal, eles legislam de forma plena. Mas, com o advento de uma norma federal, aquelas disposições de leis estaduais e do Distrito Federal que sejam contrárias à norma federal, têm a sua eficácia suspensa. Então, no que diz respeito a regimes próprios, existem normas gerais federais que têm que ser obedecidas por regimes próprios, não só da União, como dos estados e do Distrito Federal. O Estado e o Distrito Federal, o que eles podem fazer no âmbito da legislação concorrente é suplementar essa norma geral federal na medida em que a norma federal não verse sobre uma dada matéria. Já os municípios, eles não entram na competência concorrente para legislar. Dessa forma, ao instituírem seus regimes próprios, os municípios vão colocar disposições na lei instituidora que seguem a lei federal. Eles não podem criar disposições, legislar sobre quaisquer matérias que não aquelas previstas na lei federal. Tá? Então, eu posso dizer que o município, quando ele tem uma lei instituindo regime próprio, é um copia e cola da norma federal, porque ele não pode criar diferenciais no que diz respeito às disposições previdenciárias. O artigo 40 da Constituição Federal, nós já tratamos dele em aulas anteriores, é aquele que garante a servidores titulares de cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluídas autarquias e fundações,
eles têm, servidores, assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição que vem do ente, dos servidores ativos e inativos, e também os pensionistas contribuem. Então, quando eu tenho essa particularidade aqui de que os ativos contribuem, ok, isso aqui não é particular quando eu comparo com o regime geral, porque o trabalhador que está em atividade também contribui para o regime geral. Mas é particular aqui os inativos e os pensionistas contribuírem para o regime próprio. Aposentados e pensionistas do regime geral não contribuem para o regime geral. E tem que observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E as disposições do artigo 40. O regime próprio, mesmo aquele em extinção, ele tem que observar em sua organização e funcionamento o disposto na Constituição Federal, na Lei 9.717, na Lei 10.887 e em atos normativos regulamentares. A Lei 9.717, que é de 27 de novembro de 98, atenção que ela é de antes da emenda 20, que é de dezembro de 98, essa lei dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal. Então, ela é uma lei que traz regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios em todas as esferas. Já a Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, ela vai trazer disposições sobre a aplicação daquelas alterações que vieram com a Emenda Constitucional número 41, que é de dezembro de 2003. E essa lei também altera algumas disposições da Lei 9.717. Então, essa lei se ocupa da forma de cálculo dos benefícios, tendo em vista as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional número 41. Ela se ocupa de determinar os reajustes, se ocupa de cada benefício, ela trata de cada benefício, conforme as particularidades previstas lá no artigo 40 da Constituição Federal. Bom, e o que é, enfim, um regime próprio? Tá? Segundo, o site lá do Ministério da Previdência, os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios possuem direito a regime próprio de previdência, conforme previsto no artigo 40. Os regimes próprios, eles são instituídos e organizados pelos respectivos entes federativos de acordo com as normas gerais que estão lá na Lei 9.717, que foi a lei que iniciou a regulamentação dos regimes. A partir da instituição do regime próprio por lei, os servidores titulares de cargos efetivos vão ser afastados do regime geral. Eles são excluídos do regime geral porque amparados pelo regime próprio que foi instituído. O regime próprio é um regime público de proteção previdenciária instituído por lei, que ele tem que garantir aos servidores efetivos todas as aposentadorias previstas no artigo 40 da Constituição Federal e tem que garantir para os dependentes desses servidores a pensão por morte. Tá? E quais são os benefícios que estão no artigo 40 da Constituição? A aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, a aposentadoria por invalidez com proventos integrais ou proporcionais, as aposentadorias voluntárias após 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. As aposentadorias voluntárias podem ser por idade ou por tempo de contribuição e idade. O artigo 40, ele também prevê a concessão da aposentadoria especial, mas obriga a regulação dessa aposentadoria, a regulamentação dessa aposentadoria, a ser feita por lei complementar. Então, o Estado e o município não podem instituir a aposentadoria especial a não ser por lei complementar. É vedada a concessão de aposentadoria especial, tá? Conforme previsto na Constituição, até que lei complementar federal discipline a matéria.
tá? Então, tem que ter uma lei complementar tratando desse assunto para se poder ter a concessão de aposentadoria especial para servidores. Também chamo a atenção de vocês para que vejam a orientação normativa número 2, de 31 de março de 2009. Ela traz maiores detalhamentos sobre os regimes próprios, ok? Vamos lá. Então, né, nessa orientação normativa, nós temos que o regime próprio de previdência social, o RPPS, é o regime de previdência estabelecido no âmbito de cada ente federativo que assegure por lei a todos os servidores titulares de cargo efetivo pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte previstos no artigo 40 da Constituição. Então, as aposentadorias para os servidores, a pensão para os seus dependentes. Considera-se instituído o regime próprio a partir da entrada em vigor da lei que assegurar a concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão previstos no artigo 40, independentemente da criação da unidade gestora ou do estabelecimento de alíquota de contribuição, observadas as condições estabelecidas na própria lei de criação e vedada a instituição retroativa de regimes próprios. Então, é vedada a instituição retroativa. Então, está instituído um regime próprio no âmbito de um município, de um estado, do Distrito Federal, quando se tem aí, né, a entrada em vigor da lei instituidora, de uma lei que assegure as aposentadorias do artigo 40 para o servidor e a pensão por morte para o seu dependente. Tá? Não importa se aquele município, se aquele estado criou ou não uma unidade gestora do regime próprio, se tem um instituto de previdência, se houve a instituição de uma alíquota de contribuição do servidor doente para o regime próprio, o fato é que se tem lei garantindo a esse servidor aposentadorias do artigo 40 e por seus dependentes a pensão por morte, no momento em que essa lei entrar em vigor, está instituído o regime próprio no âmbito daquele ente. Quando os benefícios de aposentadoria e pensão eles estão previstos em leis distintas, primeiro sai uma lei assegurando as aposentadorias do artigo 40 para o servidor. Aquela lei não tinha previsão de pensão por morte para os dependentes. Aí o ente se dá conta daquela falha, edita uma nova lei, né, garantindo pensão por morte para os dependentes. O regime próprio só estará instituído na data da vigência da lei mais recente. A última lei foi a que garantiu a pensão, então é a partir da data de entrada em vigor daquela lei que garantiu a pensão, que foi a segunda, tá, é que se considera instituído o regime próprio. Porque se um município, por exemplo, só tem lei garantindo as aposentadorias do artigo 40, ali não existe regime próprio. Enquanto não for publicada uma lei garantindo a pensão por morte aos dependentes, eu não tenho regime próprio naquele município, todos os servidores efetivos e seus dependentes, enquanto não tiver pensão garantida, eles vão ter que ser protegidos pelo regime geral. Enquanto não estiver instituído regime próprio com o mínimo exigido, tá, na legislação, que são as aposentadorias e a pensão, os servidores ainda ficam protegidos pelo regime geral de previdência social. A lei instituidora do regime próprio, ela pode prever que a sua entrada em vigor só se dê depois de decorridos 90 dias da data da sua publicação. Nesse intervalo, né, vai-se ter aí condição de cobrar a contribuição, o intervalo necessário para a cobrança de contribuição dos segurados, tá? E nesses 90 dias se mantém o vínculo desses indivíduos para o regime geral, com o regime geral. As contribuições são recolhidas para o regime geral. Então, se a lei instituidora prevê que a entrada em vigor só vai se dar durante 90 dias, tempo necessário para que as contribuições sejam exigidas dos servidores, nesses 90 dias, os servidores, ainda que sejam servidores efetivos, ainda que a lei já esteja publicada, ela não entrou em vigor, eles continuam vinculados ao regime geral de previdência social. Quem pode instituir o regime próprio? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E aí, instituído o regime próprio, podem ser protegidos servidores da administração direta,
assim como da administração indireta, de autarquias e fundações públicas. Tá? A Constituição diz que cada ente só pode ter um regime e uma unidade gestora. A única exceção é no caso da União, que pode ter mais de um regime próprio. Ela pode ter um regime próprio para os servidores civis efetivos, né? E um para os militares. Então, né, a Constituição ela diz que fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal. A única exceção é a União. Tá? O que é a unidade gestora do regime próprio? Tá? A gente sabe, por exemplo, que o município de Fortaleza tem regime próprio, tem uma unidade gestora que é o Instituto de Previdência do município. Então, a unidade gestora é a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente, que tenha por finalidade administrar, gerenciar e operacionalizar o regime próprio, incluindo entre as suas atribuições a arrecadação e a gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios. Então, a unidade gestora é que operacionaliza o regime. Tá? Ela arrecada as contribuições, administra os recursos arrecadados, concede benefícios, né? Mantém esses benefícios, tudo isso fica por conta da unidade gestora. É vedada a existência de mais de um regime próprio para servidor público titular de cargo efetivo por ente federativo, assim como é vedado também vedada a existência de mais de uma unidade gestora. Quem são os beneficiários do regime próprio? Na verdade, dos regimes próprios, porque cada ente só tem uma, e se eu pensar no regime próprio da União, regime próprio do Estado, regime próprio dos diversos municípios que o instituíram, então eu posso dizer, né, que são regimes próprios, um para cada ente, mas são vários regimes próprios existentes no país. Então, os beneficiários são os servidores titulares de cargo efetivo e os seus dependentes, e também os militares e seus dependentes. E se o ente não instituir regime próprio, aí o servidor efetivo continua amparado pelo regime geral. Servidores titulares de cargo efetivo que não tenha, de ente federativo, que não tenha editado lei instituidora de regime próprio, eles são vinculados obrigatoriamente ao regime geral. Ora, se não for instituído regime próprio pelo município, pelo Estado, o servidor efetivo e os seus dependentes não podem ficar sem proteção previdenciária. Eles são, portanto, protegidos do regime geral. Então, o servidor efetivo não amparado por regime próprio é segurado obrigatório do regime geral, tá? Lembrar que no âmbito de Estado e Distrito Federal eu vou ter um único regime próprio que vai proteger os servidores civis efetivos e os militares. No caso da União, eu tenho regime próprio para os servidores efetivos civis e um outro regime próprio para os militares da União. E os servidores exclusivamente comissionados? Os servidores que ocupam exclusivamente cargos de livre nomeação e exoneração, tá? Que são chamados de exclusivamente comissionados, eles são segurados obrigatórios do regime geral. Já um servidor, aqui, efetivo, um servidor efetivo, amparado por regime próprio, que ocupa cargo em comissão, ele continua amparado por regime próprio. Ele é efetivo e foi ocupar uma chefia, um cargo em comissão lá, e ele continua contribuindo para o regime próprio. Eu digo que o regime próprio é como uma casa de tartaruga, gruda nas costas. Esse servidor efetivo já amparado por regime próprio, ele é cedido para outro órgão, continua protegido pelo regime próprio. Ele ocupa um cargo em comissão, continua protegido por regime próprio. Ele é eleito deputado federal, ele continua protegido pelo seu regime próprio original. Então, o servidor efetivo amparado por regime próprio continua com essa proteção, não importa se ele vá para um cargo comissionado, para um cargo eletivo, tá? Ele continua protegido. Apenas se for cargo eletivo de vereador, é que na medida em que seja permitida a concomitância da atividade como servidor e como vereador,
aí o regime próprio não vai poder cobrir essa segunda atividade. Então, ele fica com cobertura do regime próprio enquanto servidor e na segunda atividade como vereador ele fica protegido pelo regime geral. E os servidores contratados por prazo determinado para atender a excepcional interesse público, esses também são segurados obrigatórios do regime geral, ok? Vamos lá. Empregados públicos de empresas públicas de sociedades de economia mista são segurados obrigatórios do regime geral. E os servidores titulares de cargo efetivo, tá? São, sejam civis ou militares, são os únicos a serem protegidos pelo regime próprio. Regime próprio abrange exclusivamente o servidor efetivo, também o inativo, tá? O servidor inativo e os seus dependentes. Antes da emenda 20 de 98 até 15 de dezembro de 98, data anterior à da publicação da emenda 20, o servidor público ocupante exclusivamente cargo em comissão, cargo em comissão nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, tá? O cargo temporário em todas as esferas, emprego público ou mandato eletivo poderia estar vinculado a um regime próprio que assegurasse, no mínimo, a aposentadoria e pensão por morte nos termos definidos em lei do ente federativo. Então, vamos entender aqui. Primeiro, os comissionados. Os comissionados federais, eles passaram, exclusivamente comissionados na esfera federal, passaram ao regime geral antes, tá? Desde 93, eles são segurados obrigatórios do regime geral. Os servidores exclusivamente comissionados dos estados, municípios e Distrito Federal, até o advento da emenda 20, eles poderiam ser amparados por regime próprio. A partir da emenda constitucional número 20, a partir de 16 de dezembro de 98, os exclusivamente comissionados, tá, dos estados, Distrito Federal e municípios passaram a ser segurados obrigatórios do regime geral. Conclusão, hoje, todo aquele que ocupe exclusivamente cargo, de livre nomeação e exoneração, exclusivamente comissionado, é segurado obrigatório do regime geral. Os contratados por prazo determinado para atender a excepcional interesse público, até a emenda 20 podiam, não importa qual fosse a esfera, podiam ser protegidos do regime próprio. A partir da emenda 20, tá, esses indivíduos passam a ser segurados obrigatórios do regime geral, ok? Vamos lá. E o aposentado que venha a ocupar cargo ou emprego público? Então, o aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou venha a exercer cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo, ele se vincula obrigatoriamente ao regime geral. Ah, mas ele é um aposentado pelo regime próprio, mas ele não voltou a exercer atividade e agora, depois de aposentado, está ocupando um cargo em comissão. Relativamente a esse cargo em comissão, ele se vincula ao regime geral. E o servidor amparado por regime próprio, nomeado para exercer cargo em comissão, nós já vimos que o servidor titular de cargo efetivo amparado por regime próprio, nomeado para o exercício de cargo em comissão, continua vinculado exclusivamente ao regime próprio, não sendo devidas contribuições ao regime geral sobre a remuneração correspondente ao cargo em comissão. E o servidor efetivo amparado por regime próprio, que exerça ao mesmo tempo um outro cargo em comissão. Naquele quadro anterior, ele é efetivo e vai ocupar um cargo em comissão. Aqui ele é efetivo e ocupa também um cargo em comissão. Ele tem duas atividades. Quando houver acumulação de cargo efetivo com cargo em comissão, com exercício concomitante, compatibilidade de horários, ele, enquanto servidor efetivo, se vincula ao próprio e, enquanto comissionado, ao regime geral, vai contribuir para os dois. Qual a vinculação previdenciária dos notários e dos tabeliães? Eles não são segurados de regime próprio, tá?
quando eles não são remunerados pelos cofres públicos. Então, o notário, tabelião, oficial de registro, registrador, escreventes e auxiliares não remunerados pelos cofres públicos, eles são segurados obrigatórios do regime geral. Agora, o notário e o tabelião, que fez aquele concurso, ele é remunerado pelos cofres públicos, aí o vínculo dele é com o regime próprio. Um servidor efetivo amparado por regime próprio, ele pode contribuir como facultativo para o regime geral? Não pode. É vedada a filiação ao regime geral na condição de segurado facultativo de um indivíduo que já é servidor amparado por regime próprio. E qual a vinculação previdenciária do servidor estável, abrangido pelo artigo 19, do ADCT, e daquele admitido antes da Constituição de 88 sem estabilidade, tá? Eles são filiados ao regime próprio desde que expressamente regidos pelo Estatuto do servidor público do ente federativo, tá? Tanto o servidor estável, que está lá no artigo 19 do ADCT, quanto o admitido até 5 de outubro de 88, que não tenha cumprido o tempo previsto para aquisição de estabilidade no serviço público. Então, se o Estatuto do Servidor Público daquele estado, daquele município, prevê, que o servidor estável, tá? Também aquele admitido até 5 de outubro, ele tem a proteção do regime próprio, essa proteção continua. E os servidores que se afastam para mandato eletivo? Servidor, aqui, é o servidor efetivo com regime próprio. Ele é um servidor efetivo amparado por regime próprio que se afasta para mandato eletivo, continua vinculado ao regime próprio. E os servidores que exerçam concomitantemente o mandato de vereador, o segurado de regime próprio investido de mandato de vereador que exerça concomitantemente o cargo efetivo e o mandato, filia-se ao regime próprio pelo cargo efetivo e ao regime geral pelo mandato eletivo. E se o regime próprio for extinto? No caso de extinção de regime próprio, os entes assumem integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, assim como os entes vão assumir a responsabilidade pelos benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram implementados anteriormente à extinção. Então, tanto benefícios concedidos pelo próprio, quanto aqueles benefícios que não foram concedidos, mas na data da extinção o servidor já tinha implementado a condição para recebê-lo, esses dois grupos de benefícios continuam sob a responsabilidade dos entes. E quem fiscaliza o regime próprio é o Ministério da Previdência Social. Tá? Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência Social, a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social, dos servidores públicos e dos militares, tá? Da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, e também dos fundos previdenciários criados pelo ente, de modo a garantir o cumprimento da Lei 9.717. Compete também à União o estabelecimento e a publicação de parâmetros e diretrizes gerais, a apuração de infrações por servidor credenciado e a aplicação de penalidade. Existem auditores da Receita Federal, lotados do Ministério da Previdência, que têm a atribuição de fiscalizar os regimes próprios de previdência social. A União, os estados e os municípios, Distrito Federal, eles têm que prestar ao Ministério da Previdência, quando solicitados, informações tanto sobre o regime próprio de previdência, quanto sobre o fundo previdenciário. Isso aqui a gente vai ver na nossa próxima aula, que é a organização dos regimes próprios. Até lá!